Por isto, esta natureza perversa nunca poderá ser uma fonte de bem, senão somente de mal. E o remédio único para o indivíduo é a experiência de novo nascimento. Fala-nos também a palavra de Deus que cada pessoa possui, por natureza, um coração mau. Gênesis 6:5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Esta referência é o povo que viveu antes do dilúvio, mas tanto aquela gente como a da idade moderna se acham na mesma situação. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? E Provérbios 28:26. O que confia no seu próprio coração é insensato, e o que anda sabiamente será livre. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus declara que é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, a mentira, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Este é o motivo porque a Bíblia chama o novo nascimento de troca do coração. É um bom começo para alguém conseguir a experiência do novo nascimento, pedindo a Deus, sinceramente, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Encontramos uma imensa multidão que luta desesperadamente pela prática do bem, sem ser libertada de sua natureza perversa. Como lutam, como se esforça, como busca, como se sacrifica, mas tudo sem resultado. Assim diz o indivíduo nessa situação. Isto é Romanos 7, de 15 a 24. Pois o que faço não o entendo, pois o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, e me leva cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A busca da libertação pelo esforço próprio sempre concluiu em desespero. Esta é a espécie de religião mais nociva ao homem. Lutar com insistência para vencer o impossível leva à frustração e à loucura. Um certo médico psiquiatra nos Estados Unidos, já no fim da sua carreira, declarou que 80% dos seus pacientes eram procedentes do meio evangélico. Estes manifestavam sintomas de decepções e frustrações pelas lutas de longos anos, sem resultado algum, tentando praticar o bem sem ter natureza para fazê-lo. Na verdade, é absurdo o homem salvar-se a si mesmo, mas no seu orgulho e presunção persiste a vida inteira, desistindo somente quando termina a sua existência terrena, para recolher os frutos nulos de todo o nada que insistiu em semear no esforço de salvar-se a si mesmo. E o mais entristecedor é que com isto perdeu a sua alma o maior bem que possui,
Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Perdeu a sua alma tentando salvá-la sem poder. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Daí repetimos, é preciso nascer de novo. Este é o único caminho que Jesus abriu para a humanidade. Não existem atalhos, e isto é obra divina e não nossa. E como podemos nascer de novo? Ninguém pode nascer de novo por si mesmo. O novo nascimento é a graça de Deus, tirando a nossa vida e dando-nos a vida de seu Filho Jesus Cristo. Esta é a nova vida e isto é ser nova criatura. O ponto de partida para o novo nascimento é que cada indivíduo reconheça a sua natureza pecaminosa e também a sua condenação conforme a lei de Deus e a pena para o pecador, que é a pena de morte. E lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16 e 17. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, versos 4 e 20. Portanto, cada um de nós nasce neste mundo sob condenação e a pena de morte por causa da natureza pecaminosa que trouxemos desde a nossa concepção. Essa pena de morte está determinada pela justa lei de Deus. Lei esta que já fora estabelecida antes dos nossos primeiros pais pecarem. Não existe outro caminho justo senão o de um réu condenado à morte cumprir a sua pena. Não existe outra alternativa. Daí, esta situação inexorável em que nos achamos inspirou o amor de Deus, que é expresso por sua misericórdia, pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar para com todos de misericórdia, para que igualmente todos alcancem misericórdia. E é pela misericórdia que ele chega a nós e realiza esta obra salvadora pelo novo nascimento. A Escritura encerrou a todos debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Gálatas 3:22. O primeiro ato do amor de Deus expresso em sua misericórdia é que ele amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito. Temos um Salvador, é o Filho de Deus. O segundo ato, o seu Filho deu a própria vida por nós, movido pelo seu grande amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. E o terceiro ato, o Senhor Jesus Cristo, que se ofereceu para morrer em nosso favor, ao ser levantado na cruz, permaneceu vivo e crucificado durante 6 horas. Nesse período, ele cumpria a sua palavra: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Esta atração é o início da nossa experiência pessoal com Cristo, porque é deste modo que fomos colocados nele. Assim que Cristo não foi pregado só lá naquela cruz, mas ele nos atraiu e com ele fomos crucificados. No momento em que o Senhor Jesus fora deitado sobre a cruz a fim de ser pregado no madeiro, pessoas ofereceram-lhe analgésicos a fim de que fosse aliviada a sua dor.
Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não o quis beber. Mateus 27, 34. Ele não quis tomar o analgésico, porque se tomasse em certa quantidade, servir-lhe-ia de anestésico. E com isto, perderia a consciência normal, omitindo a nossa atração. E em Marcos 15, 23, ofereceram-lhe o mesmo medicamento em outra composição. Portanto, vinho com fel, como vinho com mirra, tirar-lhe-ia o senso de sofrimento, mas também a responsabilidade em atrair-nos para ele durante a crucificação. Uma pessoa dopada não tem possibilidade de expressar amor e muito menos a atração. E a força da nossa atração a Cristo é o seu grande amor. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. A sua amorável benignidade é o poder que nos atraiu a fim de incluir-nos nele, naquela crucificação. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Oséias 11, 4. Ele nos enlaçou com o seu irresistível amor e nos atraiu para si naquela crucificação. Assim que fomos identificados com ele, de uma vez e para sempre. Todas as vezes que a palavra de Deus declara esta preposição em Cristo, o é, em virtude dele nos ter atraído para si e com isto nos identificando com ele para sempre. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. E em seguida, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Gálatas 6,15. A nossa atração a Cristo se deu no período da sua crucificação. De sua crucificação. E não no batismo, nem no Sermão da Montanha, ou na transfiguração, e tampouco na multiplicação dos pães, e nem em qualquer outro episódio de sua vida, e ainda não o foi na sua ressurreição. Mas a palavra de Deus aponta que fomos atraídos a ele unicamente na sua crucificação. Por quê? Porque alguém precisava morrer. Alguém havia pecado. Alguém é réu de morte debaixo da condenação da justa lei de Deus. Por isso, ele nos atraiu, a fim de levar-nos a cumprir a nossa pena de morte. A palavra de Deus confessa que a nossa glória está na nossa crucificação. Mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. Gálatas 6,14. E, portanto, impõe-se-nos o dever de confessarmos a sua palavra que diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Confessamos a nossa identificação com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Confessamos a nossa morte com Cristo, dizendo: já não sou eu quem vive. E confessamos a pessoa de Cristo vivendo em nós. Cristo vive em mim.
A palavra de Deus, descrevendo a velha natureza humana e a nova natureza de Cristo, chama-as homem velho e homem novo, de modo que o novo nascimento é despirmos-nos do velho homem e revestirmos-nos do novo homem, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Efésios 4, 22 e 24. Não se trata de acrescentar o novo homem ao velho, mas sim tirar o velho para estabelecer o novo. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. Portanto, o novo homem é a imagem de Deus restaurada, a qual fora destruída pela queda no Éden. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Romanos 6,6. A Escritura Sagrada afirma que todos nós morremos na morte de Cristo, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram, afirma a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,14. Toda a palavra de Deus é a verdade. Conhecemos centenas de pessoas que aceitaram esta verdade da palavra, isto é, morreram em Cristo, o que lhes resultou em novo nascimento. Esta também é a minha experiência pessoal. Assim, meus amados irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, e deste modo frutifiquemos para Deus. Romanos 7,4. A Bíblia afirma neste texto que fomos mortos pelo corpo de Cristo. Não é um absurdo, mas sim é a verdade de Deus. Qualquer pessoa que creia a sua morte no corpo de Cristo, conforme este texto, passa a pertencer a Cristo, porque a Escritura diz em 1 João 3,8, todo aquele que comete pecado é do diabo. E para pertencer a Cristo é preciso morrer em seu corpo. Relevo este fato por ser o único processo de Deus para nos renascer. O livro de Colossenses 3,3 declara: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deus declara mais uma vez que morremos. E no verso 4, apresenta que, mediante a nossa morte, Cristo tornou-se a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, morremos, e agora Cristo é a nossa vida. Não forçamos a palavra de Deus para declarar estas verdades. Ela mesma declara: morrestes, no verso 3, e Cristo é nossa vida, no verso 4. Seja esta a vossa experiência. Novo nascimento é a vida nova, o que vale dizer que é a vida de Cristo em nós. Cristo ressuscitou para nos dar a sua vida. E estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios 2:5. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando
todos os nossos delitos. Colossenses 2,13. Assim que morremos com ele, e com ele ressuscitamos, e nos ressuscitou juntamente com ele. Efésios 2,6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Romanos 6,8. Fiel é a palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. 2 Timóteo 2,11. E 1 Coríntios 15:36. O que tu semeias não nasce, se primeiro não morrer. Somos participantes da sua crucificação, porque ele nos atraiu na cruz. E de sua morte, porque ele nos fez morrer juntamente com ele. E de sua vida, porque nos ressuscitou juntamente com ele. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6,11. Perdemos a nossa vida ao morrermos com ele na cruz. Se alguém recusa perder a sua vida, continuará com ela até a perdição eterna. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. João 12:25. É impossível que alguém consiga as duas vidas em si mesmo. Primeiro, porque dois elementos opostos não podem ocupar o mesmo lugar. A vida de Cristo, junto com a nossa, produziria um mais inconcebível conflito. E segundo, porque a nossa vida é profana e a vida de Cristo é santa. Em Ezequiel 42:20, o Senhor colocou um grande muro, tanto largo quanto alto, para fazer separação entre o santo e o profano. E a profanação é insistir em colocar a vida de Cristo com a vida ímpia do pecador. Agora, nascemos de novo pela fé. A fé é na pessoa de Cristo. Porém, chegamos a confiar na sua pessoa por meio de sua palavra. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:8-17. Onde a palavra de Deus declara: estais mortos pelo corpo de Cristo, a fé confessa: estou morto pelo corpo de Cristo. Onde a palavra de Deus declara: morrestes, a fé confessa: morri. A palavra de Deus declara: um morreu por todos, logo todos morreram. A fé confessa: morri entre todos. Onde Cristo declara: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo, a fé confessa: Cristo me atraiu. Estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Pois é pela palavra de Deus que nascemos de novo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. 1 Pedro 1:23. A palavra de Deus é tão verdade que nos faz novas criaturas. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Tiago 1:18. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A experiência do novo nascimento não é o fim, mas é o meio pelo qual entramos no reino de Deus. Existe um outro reino, onde estão todos os que não experimentaram o novo nascimento. E o seu fim é a segunda morte. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse 21, 8. E em Colossenses 1, 12 e 13, mostra-nos a glória desta entrada para o reino bendito de Jesus e também o abandono daquele reino maligno de perdição. Louvamos a Deus por esta grande verdade, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Assim que uma nova criatura jamais mudará o seu endereço para a perdição. E também a pessoa que se perde jamais poderá salvar-se. Por isto, a advertência da palavra de Deus vos concita a não endurecer os vossos corações, pois o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Crede na palavra de Deus. Ela afirma que na verdade Cristo nos atraiu, nos crucificou e nos deu a vida pela ressurreição, e isto resultará na vossa experiência de novo nascimento. Mas é crendo em sua palavra que tudo isto acontece, pois a sua palavra opera poderosamente. Pois assim diz o Senhor: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, verso 11. Agora, você fará comigo a confissão do novo nascimento, declarando: ó Deus, confesso-te que sou pecador desde a minha concepção, e que trago comigo a natureza caída e que opera todos os males que tenho praticado, e que não tenho capacidade alguma para exercer a tua vontade, e que não encontro neste mundo qualquer outro meio que me transforme, porque esta natureza me impele para todos os pecados e para todos os desejos malignos. Mas confesso-te, ó Cristo, que na cruz tu me atraíste com grande amor, e assim me fizeste morrer na minha carne, no meu velho homem, na minha natureza, no meu eu, no meu tudo, porque carregaste em teu corpo todos os meus pecados, mas também neste mesmo corpo me fizeste morrer contigo. E me fizeste morrer para o pecado, a fim de viver para a justiça. Jesus, tem misericórdia de mim. Eu me entrego nas tuas mãos para que a tua graça faça esta obra de atração, crucificação, morte e ressurreição minhas, a fim de que eu tenha a tua vida, vida para sempre, vida para a tua glória, vida para a tua honra, vida eterna, vida para testificar de ti perante este mundo perdido, vida para a tua glória e louvor. Glória ao Deus soberano, que por sua verdade nos renasce para o seu reino, e nos renasce eternamente. O Senhor tem misericórdia, e Ele tenha misericórdia de você, que ouviu esta sua palavra.
Na verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deteste todo ímpio que não crê na palavra de Deus, seja ele quem for e esteja onde estiver, seja religioso ou ateu, seja desta ou daquela denominação. Inimigos do novo nascimento estão fadados a morar na eterna perdição, porquanto não têm a experiência que detestam. Porém, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Definindo a doutrina bíblica do novo nascimento, tomaremos o 7º artigo de fé da Confissão de New Hampshire. Cremos que os pecadores precisam ser regenerados ou nascidos de novo para poderem ser salvos. Que a regeneração consiste em dar à mente uma disposição santa. Que isto se efetua de maneira além da nossa compreensão, pelo poder do Espírito Santo, em conexão com a verdade divina, produzindo como resultado a nossa obediência voluntária ao Evangelho. E que a evidência dessa transformação se manifesta nos frutos do arrependimento, fé, vida nova e santa. O bispo Foster define novo nascimento da seguinte maneira: é a obra realizada em nós no sentido de mudar a nossa natureza interior, pela qual se transmite a vida espiritual à alma e que produz os frutos pacíficos da justiça, alcançando vitória sobre o pecado, e resiste às tendências corruptas, destruindo o amor e o domínio do pecado e manifestando-se na alma o intenso desejo pela santidade estabelecida. No original das Escrituras Sagradas, a palavra é anagenesis, que significa criar segunda vez, ser feito nova criatura. O novo nascimento é, por sua graça, Deus em Jesus Cristo, tirando a nossa natureza e dando-nos da sua natureza divina. Novo nascimento é Deus despindo-nos do velho homem que se corrompe e revestindo-nos do novo homem em verdade, justiça e santidade. Novo nascimento é Deus tirando o nosso coração e dando-nos um coração novo. Novo nascimento é Deus tirando a nossa vida e dando-nos a vida de seu Filho Jesus Cristo. É a transformação radical de ímpios em santos, de perversos em justos e de pecadores em novas criaturas. Quase toda a cristandade afirma ser nascida de novo. Porém, verificando à luz da palavra de Deus, descobrimos que esta cristandade descansa numa deplorável ilusão. E muitos afirmam o seu novo nascimento no fato de terem abandonado certos hábitos, vícios e pecados. Porém, estas melhorias não são a transformação radical da regeneração. Muitíssimos são os que se consideram regenerados por terem sido batizados. Há várias seitas que até afirmam ser o batismo o meio da regeneração. E isto é contestado veementemente por João Batista, quando diz: todas as multidões que saíram para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento.
Lucas 3, 7 e 8. É consternador verificar o número imenso de almas que partem para a eternidade, fiadas na heresia da regeneração pelo batismo. Outros presumem, erroneamente, estarem regenerados à base de suas boas obras. Vão à igreja, contribuem, participam nos serviços religiosos e desempenham cargos e tornam-se líderes até importantes. Mas isto não é a prova do novo nascimento. Em Tito 3,5 lemos: não em virtude de obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ninguém se iluda com falsas regenerações, porque se alguém errar contra essa doutrina, estará definitivamente fora do reino de Deus. Pois o Senhor Jesus Cristo disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, o novo nascimento é uma experiência absolutamente necessária, é imprescindível. Ou você nasce de novo, ou irá para o inferno, seja lá quem for, e esteja onde estiver. Deus não faz acepção de pessoas, de sorte que é preciso ser uma coisa ou outra, regenerado ou perdido. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. João 2, 23 a 25. Jesus rejeitou a multidão que nele cria por causa da natureza humana que neles permanecia. Você que se diz crente em Jesus, já foi liberto da sua própria natureza? Eis aí a razão da urgente necessidade do novo nascimento. Jesus nunca se deixou levar pelo número e nem pela importância das pessoas que pretendiam segui-lo. Mas sim, uma só qualidade requeria, e esta é o novo nascimento. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele pretende instituir uma nova terra e um novo céu, e uma nova criação. E como poderá viver nesse novo lugar uma pessoa que não seja nova criatura? O novo nascimento é a única doutrina que leva a maior importância no Novo Testamento. Gálatas 6,15. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nenhuma experiência, por mais sensacional, nenhum rito, nenhuma observação, nem cura ou milagre poderá substituir a experiência do novo nascimento. Ninguém pode se constituir filho de Deus se não nascer do Pai. João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não existe outro processo de se tornar filho de Deus, senão pelo novo nascimento. Todo mundo quer ser filho de Deus. Deus tem a sua família, e ninguém pode fazer parte dessa família senão pelo novo nascimento. Efésios 2,19. Assim que não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É necessário nascer de novo, porque este é o único meio de se pertencer à santa família de Deus.
Deus criou o homem e a mulher na espécie mais aprimorada de todos os seres da sua criação. Ele criou tudo perfeito, porém ao homem dedicou maior cuidado e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, pois, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 26 e 27. Que são estes seres racionais criados neste mundo? São a imagem e semelhança de Deus. Não são, portanto, irracionais e nem meramente humanos. São a imagem e a semelhança de Deus. A sua posição e função era cumprir a afinidade com Deus, isto é, ser a sua imagem e semelhança. Isto seria a missão mais importante do homem em sua existência, ser a imagem e semelhança de Deus. E Deus deu a lei a esta criatura conforme a sua imagem e semelhança. E a lei foi esta: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Não sabemos por quanto tempo os nossos primeiros pais viveram este relacionamento normal com Deus. Podemos, entretanto, perceber pelas Escrituras que Satanás já existia e já era um pecador desde o princípio. 1 João 3,8. Ele foi pecador desde o princípio. Desejando expandir sua influência maligna, invadiu o jardim do Éden, levando aos nossos primeiros pais a dúvida, a incredulidade, a rebelião, a desobediência e a queda. Eles se tornaram pecadores, morreram. Esta morte significa separação de Deus. Perderam a vida divina, conforme descrita em Efésios 4,18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Perderam também a imagem e semelhança divina. E com isto ficou instituída a raça humana maligna. De imagem e semelhança divina, caímos para a espécie de raça humana perversa. Gênesis 5,3 declara: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Pôs-lhe o nome de Sete. Perdidas a imagem e a semelhança de Deus, os nossos primeiros pais passaram a gerar descendência conforme a imagem e semelhança deles próprios. E assim ficou instituída a natureza humana pecadora, substituindo a imagem e semelhança divina, que era a original. Toda a raça humana, todos nós, portanto, somos nascidos com essa natureza, cuja inclinação gira em função de si mesmo e não de Deus. Esta é a razão porque a Bíblia declara que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Romanos 3, 23 e 5, 12. A raça humana tornou-se maligna por espécie aos olhos de Deus. Ninguém é mau porque peca, mas sim porque é pecador. Deus acusa a natureza humana como desobediente e condenada. Em Efésios 2, 2 e 3, declara:
nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também todos os demais. Todos nós nascemos neste mundo participantes dessa natureza desobediente e, portanto, naturezas de filhos da ira. Basta ser humano, meramente humano, para estar encerrado neste libelo de Deus. Jamais um ser humano nasceu fora deste libelo depois da queda. Vemos também nesta citação da palavra de Deus que ninguém nasceu bom e tornou-se mau, mas que cada um é mau por natureza. Salmo 51:5. Eis que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E Salmo 58:3. Alienam-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, proferindo mentiras. A natureza ímpia de cada um de nós começa desde a madre, isto é, desde a concepção. Assim declara a palavra de Deus. Embora as influências malignas do mundo, do pecado e do diabo contribuam para agravar a perversão humana, contudo, a origem desta perversidade é desde a nossa concepção. Por esta razão, o arrependimento não deve ser somente de pecados cometidos, mas também de uma natureza predisposta a continuar no pecado. A confissão não deve ser somente dos pecados, mas do fato de que fomos concebidos pecadores, para que Jesus Cristo arranque por completo todo o mal, que é essa natureza perversa, com os seus atos. Mateus 15:13, respondeu-lhe Jesus: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Essa natureza não aceita educação religiosa, não aceita adaptações na igreja, não aceita a justiça de Deus, nem a santidade, nem a paz, e muito menos entrar no reino de Deus. Por isso Jesus declarou: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O único meio de se vencer essa natureza humana e perversa é o novo nascimento. Embora muitos tentem vencê-la por outros processos, porém, nunca conseguirão. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que a todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. João, capítulo 8, versos 34 e 35. Ou escravo do pecado, ou filho de Deus. Numa destas condições você está. Ninguém pode ser escravo do pecado e filho de Deus. Como também um filho de Deus não pode ser escravo do pecado. Assim como um filho de Deus não pode ficar fora do lar celestial, também um escravo do pecado não poderá habitar no lar celeste. É isto o que Jesus acaba de nos dizer. Quem pratica o pecado é do diabo, disse João em sua primeira carta, capítulo 3, verso 8. Embora muitos gostariam de praticar o pecado e pertencerem a Deus, mas a palavra de Deus determina que cada um tenha o seu legítimo dono. Não concordar com a palavra de Deus é contrair julgamento contra si mesmo, pois a palavra do Senhor é que nos julga. João 12, 47 e 48.
E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Por isto, a Escritura é decisiva em condenar o pecador em seu pecado. Gálatas 6, versos 7 e 8. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E Oséias 10, 13. Semeastes a impiedade, cegastes a iniquidade, comeste o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho. Encontraremos muitos mestres que afirmam que o pecador vive no pecado, mas crendo em Cristo irá para o céu com pecado e tudo. Mas isto não tem apoio na palavra de Deus. Pelo contrário, a palavra de Deus diz o que acontece com os perversos no seu pecado, embora se façam bons religiosos e até ministros sensacionais. Jesus os julgará sem nenhum respeito. Eis aqui o que o Senhor Jesus lhes prometeu. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Isto é juízo contra ministros. O juízo de Deus é indiscutível e irretrucável, porque segundo o princípio da sua santidade, ele é justo e coerente, e nunca convencional ao cinismo de pecadores que pretendem gozar o pecado e o céu. E continua a palavra de Deus apontando o fim do pecador impenitente. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, que já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Todas estas práticas pecaminosas procedem de uma fonte chamada natureza humana, natureza perversa, com a qual nascemos e pela qual a alma não consegue entrar no reino de Deus. Em Efésios, capítulo 5, versículos 5 e 6, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Esta passagem afirma que alguém com essa natureza pecaminosa não é filho de Deus, mas sim filho da desobediência e colocado debaixo da ira de Deus. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. Verificamos também que a condenação não é
sobre o pecado, mas sim sobre a pessoa portadora da natureza pecaminosa, o pecador. Muitos insistem em sua vida pecaminosa e ao mesmo tempo religiosa, pretenderem entrar nos céus com duas naturezas, as quais não passam de uma só, pois toda a justiça do ímpio é igualmente abominável aos olhos do Senhor. Lucas 16, 15. E Jesus disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre o homem é elevado, perante Deus é abominação. Encontramos na Bíblia 3 tendências da natureza pecaminosa na humanidade. Uma é a do homem velho. A outra é a do ego, do eu. E a outra é a da carne. O velho homem manifesta a sua inclinação para o serviço do pecado e para o engano e a falsidade. Diz a palavra em Efésios 4, 22, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. E Colossenses 3:9, não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com os seus costumes. É aqui a tendência do velho homem: enganar, mentir, fingir e fazer-se aquilo que não é. E Jesus o condena de uma maneira direta, acusando toda a hipocrisia na natureza humana. E o eu, que tem por tendência a exaltação própria, faz tudo em função de si mesmo. Gosta de elogios. Se alguém não o elogiar, ele se elogia a si mesmo. Gosta de ser bajulado, gosta de todos os princípios que satisfaçam o seu egoísmo. Gosta de presentes, gosta de ajuntar tudo para si, gosta de reunir todas as espécies de serviços daqueles que lhe prestem homenagem e até mesmo a adoração. Este é o ego. Ele tomou o lugar da exaltação do Senhor Jesus Cristo e exaltou-se dentro do ser humano. E, portanto, Cristo e este ego não têm lugar dentro da mesma pessoa, porque ambas precisam ser exaltadas. Uma na falsa exaltação que o ego usurpador exige. E a outra é a legítima exaltação, porque o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está realmente exaltado. E quando vem adentrar a uma vida ou a uma personalidade humana, ele vem com toda a sua gloriosa exaltação fazer a sua obra preciosa dentro do seu ser. E a palavra nos acrescenta também a tendência da carne. Que será que a carne deseja? É satisfazer os seus anseios desejosos e apaixonados, porque a carne está cheia de paixões e desejos, cobiças e concupiscências de toda espécie, porque a sua tendência é satisfazer-se em todos os sentidos. Romanos 7,18 diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Romanos capítulo 8, os versos 5 a 8.
Pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus.